A Idade Média inicia-se no século V e dura até ao século XV. É um período caracterizado por uma grande influência da Igreja sobre toda a sociedade, quer no modo de pensar, quer nas formas de comportamento. A Igreja tinha também grande poder económico, pois possuía uma grande quantidade de terras. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros, entre os quais a Bíblia. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Era uma educação marcada pela influência da Igreja, em que se ensinava o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta, não sabia ler nem escrever e não tinha acesso a livros. Foi uma época marcada por fome, guerras, pestes e invasões de outros povos. As primeiras obras literárias portuguesas surgiram na Idade Média e eram elaboradas em verso. Como ainda não havia imprensa, os poemas medievais eram transmitidos oralmente com acompanhamento musical, recebendo por isso o nome de cantigas ou trovas. As cantigas eram divulgadas nas ruas, nas praças, nas festas e nos palácios. Tinham versos curtos e apresentavam uma linguagem fácil. E a língua utilizada era o galego-português, também chamado de galaico-português ou português antigo, que era uma língua um pouco diferente da que usamos atualmente. Existiam 3 profissões diretamente ligadas à literatura medieval: os trovadores, os copistas e os miniaturistas. Na lírica medieval, os trovadores eram os artistas de origem nobre que compunham e cantavam as poesias com o acompanhamento de instrumentos musicais. Estas cantigas eram manuscritas, ou seja, escritas à mão, e reunidas em livros conhecidos como cancioneiros. É graças à existência desses cancioneiros que temos hoje exemplos de cantigas medievais portuguesas, mesmo que a maioria delas seja da autoria de poetas nobres e que as mais populares, e por isso bem mais interessantes, perderam-se no tempo. Os trovadores de maior destaque na lírica galego-portuguesa são Dom Duarte, Dom Dinis, Paio Soares de Taveirós, João Garcia de Vilhade, Aires Nunes e Mendinho. O trovador era aquele que compunha e declamava as suas próprias poesias. O jogral, normalmente um homem do povo, apenas recitava os versos escritos pelos trovadores. Existiam vários tipos de cantigas: cantigas de escárnio e maldizer, cantigas de amor e cantigas de amigo. Hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor as cantigas de amor e amigo, cujo tema era o amor não correspondido. Enquanto nas cantigas de amor o sujeito poético era um homem, nas de amigo era uma mulher, embora os escritores fossem homens. A palavra amigo nestas cantigas tinha um significado de namorado. Naquele tempo, como não havia máquinas nem tecnologias que copiassem os livros, os monges copistas eram os únicos que tinham a obrigação de copiar os livros para que estes não se perdessem. Os monges dedicavam-se à cópia e redação de livros
que nesta época eram escritos à mão e decorados com iluminuras, pinturas. Para se fabricar um livro, era preciso, em primeiro lugar, dispor de pergaminho, feito de pele de carneiro ou de cabra, tratada para esse fim. Os monges copistas copiavam os livros à mão. A perfeição com que os monges copistas executavam o seu trabalho fazia com que demorassem anos a acabar um livro. Para copiar manualmente os livros, os copistas utilizavam uma pena de ganso, mergulhando-a numa tintura de bugalho moído. Como eram raros e muito caros, os livros estavam muitas vezes presos por uma corrente para maior segurança. Praticamente só os monges sabiam ler e eram cultos. O copista escrevia as letras muito apertadas porque o pergaminho custava caro e devia poupá-lo. E para economizar espaço, o copista abreviava muitas palavras. Os miniaturistas eram aqueles que ilustravam os livros, que era um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte medieval. Iluminura ou miniatura era um tipo de pintura decorativa usado nas letras iniciais de um capítulo e nas ilustrações dos textos. Eram os próprios monges copistas que se encarregavam de ilustrar as obras com desenhos pintados, onde fantasiosamente se misturavam pessoas, animais, elementos vegetalistas estilizados e formas geométrico-abstratas de elevado sentido decorativo. Crê-se que muitos deles se terão ocupado exclusivamente com as iluminuras, tornando-se assim especialistas. Um manuscrito iluminado seria estritamente aquele decorado com ouro ou prata, mas estudiosos modernos usam o termo iluminura para qualquer decoração num texto escrito.